como você dá algumas dicas, orientações para as pessoas que vão iniciar esse empreendedorismo em casal, mas como preparar tudo isso antes, né? Quando for no primeiro diálogo com a pessoa, se você apresenta um planejamento estratégico, financeiro, né? Porque no início sempre vão surgir dúvidas, questionamentos, medos. Empreender é um desafio, sobretudo no Brasil, mas empreender em casal é um desafio ao quadrado, porém uma satisfação ao quadrado também, porque você consegue, nessa jornada, como eu e a Vanessa já vivenciamos, conquistar uma resiliência, uma inteligência emocional e uma união como casal, assim, fora da curva. Você que está pensando em empreender e está casado, ou tem uma namorada, ou é noivo, eu acho que a orientação, reiterando, é o diálogo. Né? É o diálogo de apresentar aquilo que você anseia, aquilo que você deseja, aquilo que você sonha, né? Naquilo que você quer fazer, empreender. Olá, estimados, sejam bem-vindos ao nosso podcast Pode Contabilização. Esse podcast que tem o objetivo de trazer para você conhecimento, insights e storytelling, história de empresário de sucesso aqui dos clientes do IAC. Mas hoje parou tudo! Hoje é algo especial, diferente, porque está ela, a patroa, a minha parceira, a minha esposa, a gerente de relacionamento IAC, para brilhantemente participar e ser protagonista desse podcast que quer trazer para você a história do IAC e como funciona o empreendedorismo em casal. Vanessa, minha esposa, Cruz Crispim, seja muito bem-vinda, é um prazer ter aqui com a gente. Muito obrigada, né? Muito bom estar aqui novamente, onde hoje iremos partilhar um pouco sobre essa jornada, né? Empreendedora em casal. Sendo assim, para iniciarmos, né? Lembrando que no início existia uma dupla jornada, CLT, consultoria financeira, tributária, e diz um pouco, né, pra gente como era essa jornada. Então, eu acredito que todo empreendedor que deseja empreender, ele tem fases, né? Então, obviamente, se ele não entrou por necessidade, porque ele não conseguiu um emprego, que muitos também começaram dessa forma, ele era um colaborador, e aí tá tudo certo. E é uma coisa que eu sempre friso muito. Primeiro, você tem que ser um excelente colaborador para pensar em ser um empresário. E dentro desse escopo, como a Vanessa partilhou, né? A gente, na época, eu realmente trabalhava como gestor numa empresa, e já prestava consultoria financeira, tributária e até mesmo de layout de negócio, etc., para alguns parceiros empresários. E nesse momento eu percebi que, de fato, eu tinha a competência e uma potência para poder estando full-time no IAC, que desde 2015 para 2016 já tinha o nome, já tinha a veia consultiva, já tinha o desejo de trazer um benefício econômico tributário para os clientes. Nós já tínhamos esse propósito a ser vivido, né? E o momento que, como a Vanessa falou, o desafio de fato foi conciliar o tempo, porque eu tinha responsabilidade também na igreja, até porque nesse tempo era coordenador do grupo de jovens, então tinha uma responsabilidade na igreja, tinha responsabilidade no trabalho e também nessa prestação de serviço. Confesso para vocês que foi um momento muito feliz, desafiador, trabalhar 14, 15 horas, só aquela época, né, Vanessa? 14, 15 horas, mas muito, muito gratificante, digo eu. E no momento, né, que você decidiu estar full time no instituto, né, como foi, partilha um pouco, como foi essa decisão, como foram os primeiros passos? Vamos lá, o primeiro passo foi partilhar, né, com a família, partilhar com a Vanessa, que vos fala, do desejo de fazer acontecer e estar full time nesse processo. E com a graça de Deus, né, posso dizer, e também com o apoio da família, em especial da Vanessa que está aqui, que olhou e falou, não, eu acredito em você, amor, vai, nós estamos juntos e vai dar certo. Então isso foi um combustível para verdadeiramente a gente poder estar full time no IAC. Fácil nunca vai ser, quem está assistindo a gente, tá? Nunca vai ser fácil. Na vida nada é fácil, né? Se tiver muito fácil, desconfia que tem alguma coisa errada, né? Alguma coisa está errada no processo aí, tá? E por que não pode ser fácil? Porque o difícil ele nos modela, o difícil
eles nos desafia, o difícil, ele nos faz mais forte, né? Tanto que tem uma frase que eu não me lembro de quem mas momentos difíceis, dias difíceis, transforma homens e mulheres fortes. Dias e momentos ou educação fácil, homens e mulheres fracas. Então, mediante a isso, até hoje, isso não passou, tá, galera? O que vai mudando são desafios que vão sendo diferentes. Então, antigamente o desafio era ter uma metodologia, o desafio era ter uma equipe, o desafio era ter ali um processo de gestão. Hoje não é mais um desafio, entre aspas, né? Continua tendo um desafio, mas não é mais de criar uma gestão. Ela já existe. Então, eu acredito que muito nessa vertente, né? A união, né? A conexão do cônjuge e o apoio do mesmo muda o jogo. E hoje, né, depois de mais de 10 anos, como foi, né, construir essa empresa sólida em casal? Como já falei anteriormente, acho que o primeiro passo é o diálogo. O segundo passo é ter uma pessoa que não só estende a mão, mas se torna um alicerce, né, no processo. Terceiro passo é você ter o discernimento e a inteligência emocional em casal para suportar o que é ser um empreendedor, um empresário no Brasil, né? Porque, como falei, nem tudo são um mar de rosas. Vai vir um monte de conquista, como veio vários e estamos tendo, né? Os clientes, a obra, o projeto que a gente está constituindo, sobretudo nesse ano aqui. Mas para tudo isso tem que ter o sacrifício. E o sacrifício ele sempre precisou e sempre no IAC é evidente essa conexão nossa, minha e da Vanessa, que promove para nós uma ressignificação, promove para nós a motivação, promove para nós até um processo de entender que a gente não sabe de tudo, né? Que no momento oportuno do próprio negócio, de maneira orgânica, vai acontecer situações que fatalmente não é aquilo que a gente deseja, mas também não está sob o nosso controle, e que isso vai requerer, né, do casal, né, do cônjuge, da esposa, ser essa rede de apoio, essa rede de acolhida, essa rede de discernimento, de sabedoria, porque enquanto eu estar aqui, né, no meio de todo o processo, toda a situação ali naquele mar de situações ou um furacão, chegar em casa e ter a esposa, né, nos acolhendo, tendo esse encaminhamento, acho que assim, de fato, eu digo que recarrega a nossa potência para entregar ainda mais o melhor no dia seguinte. Vamos supor que alguém quer empreender agora, né, em casal. Quais as dicas, as orientações que você passa para essas pessoas? Vamos lá, você que está pensando em empreender, né, e está casado, ou tem uma namorada, ou é noivo, eu acho que a orientação, reiterando, é o diálogo, né? É o diálogo de apresentar aquilo que você anseia, aquilo que você deseja, aquilo que você sonha, né? Naquilo que você quer fazer, empreender. E, sobretudo, se vocês estão em casal, é entender que é um desafio ao quadrado, porque você vai ter que separar pessoa física e pessoa jurídica. Ah, mas eu vou me relacionar com ela no trabalho. Ok, o trabalho é o trabalho, casa é casa, para que isso não influencia nem de um ponto nem do outro. Sim. Que nem a casa possa influenciar dentro do trabalho, nem o trabalho possa influenciar a casa, e isso eu estou falando, sobretudo, de maneira negativa, tá? Não estou aqui questionando de forma alguma aquilo que é positivo, que tem muita coisa positiva que o pessoal não conta. Por exemplo, é um prazer ter a Vanessa aqui comigo, nesse podcast, né? Porque a gente tem uma conexão, no olhar para ela eu sei o que ela está sentindo, eu sei o que ela está pensando, eu sei o que ela está gostando ou não do processo. Sendo assim, isso é o positivo, mas ao mesmo tempo vai existir coisas que você vai ter que partilhar dentro do trabalho com ela, algum direcionamento que de repente não é algo 100% que ela gosta, mas precisa ser feito. Então, empreender em casal é sobre isso, é sobre entender o que precisa ser feito para aquele negócio acontecer, quando acontecer, por que acontecer. E lembrando que a pergunta está falando da coexistência do seu negócio, é criar um planejamento, né, Vanessa? Um planejamento de casal, um planejamento financeiro. Para quem não sabe, quando a gente constitui a IAC, a Vanessa tendo ali o seu labore e o seu propósito como pedagoga, e hoje também psicopedagoga, ela fomentou
toda a realidade financeira da nossa família, né? Pelo menos aí por 4 meses, antes do que o próprio Instituto, o próprio IAC, há 10 anos atrás, há mais de 10 anos atrás, pudesse não só, não sobreviver pelo CNPJ, mas dar ali os dividendos ou prolabore para os proprietários. Enfim, eu acredito que, de fato, empreender é um desafio, sobretudo no Brasil, mas empreender em casal é um desafio ao quadrado, porém uma satisfação ao quadrado também, porque você consegue, nessa jornada, como eu e a Vanessa já vivenciamos, conquistar uma resiliência, uma inteligência emocional e uma união como casal, assim, fora da curva. Fora da curva, porque vai acontecer tantas coisas no negócio, mas tantas coisas que vocês vão, assim, eu acredito que vocês vão acelerar tantos benefícios de união, de casal, de resiliência, que vai superar qualquer coisa que possa acontecer numa situação particular. Com certeza, não tenho dúvida disso. E digo mais, né, o fato de você, dentro desse processo, né, a gente defende que o corpo é alma e espírito, né? Se alimentar, se exercitar, bons relacionamentos, então, já falando do relacionamento do casal. E aí quando a gente pensa também na área espiritual, né, você tem uma base cristã, né, estando na sua família, já entrega a Deus. E aí o negócio entrega a Deus, aí, meu amigo, aquilo que não está sobre a sua responsabilidade e sobre aquilo que você domina, e aí a gente em oração, né, entrega a Deus, isso fortalece infinitamente mais. Até porque aqui no EAC toda segunda-feira nós temos o protocolo, o POP, Procedimento Operacional Padrão, que nós fazemos oração dentro do escritório, com o time, com a equipe, entregando os clientes, as demandas, os desafios e também as particularidades de cada colaborador para Deus. E isso não é diferente da nossa casa, né? Então, o fato de a gente ter essa comunhão, né, Deus, eu e ela, eu acho que com certeza, se você está assistindo esse podcast, eu acho que é a receita ideal para você prosperar. Bom, né, ainda nessa linha de raciocínio, como você dá algumas dicas, orientações para as pessoas que vão iniciar esse empreendedorismo em casal, mas como preparar tudo isso antes, né? Quando for no primeiro diálogo com a pessoa, se você apresenta um planejamento estratégico, financeiro, né? Porque no início sempre vão surgir dúvidas, questionamentos, medos, né? E como você faria? Essa pergunta é bastante pertinente porque é algo que muitas vezes acontece com os nossos clientes, né? O cliente chega aqui, quer empreender, mas está acontecendo tal situação, não falei com a esposa, então acredito que o passo a passo seria o seguinte: você que, ou mulher ou homem que deseja empreender e quer falar com o cônjuge, quer falar com o parceiro, o ideal é você já trazer, né? Imagine que essa pessoa vai ser o seu sócio, né? Na vida. Então o ideal é que você traga para essa pessoa o projeto completo, né? Trazer o projeto que você vai fazer, qual que é o tempo, e aí mostrar que você entendeu que existe o risco, e dentro desse risco já se preparar financeiramente, ter uma reserva de no mínimo 3, mínimo, mas o ideal é até 10 meses de reserva para poder sustentar ali, se você tiver filho, então cria uma situação ainda mais atípica, porque é um risco ainda maior, porque você tem que zelar pelo seu filho. Então, o ideal é você sentar, apresentar esse projeto, explicar qual que é o risco, você já previamente apresentar os riscos, os ônus e o bônus desse projeto, desse desejo, desse empreendedorismo, a fim de que a sua esposa, o seu esposo, enfim, ele possa se sentir mais seguro porque ele tem clareza do que vai acontecer. Porque as pessoas temem, têm medo, têm bloqueio daquilo que não conhece, daquilo que não entende. Então, quando você traz essa clareza, traz esse entendimento, fica mais leve, não só o único objetivo de convencer o outro a aceitar essa proposta. Não, pelo contrário. Buscar com que, através desse diálogo, você consiga, como lá atrás partilhei já sobre eu e a Vanessa, consiga ter união, unidade e fortalecimento, né, de crença mesmo, de acreditar no outro para realmente vivenciar o processo, viver essa jornada juntos. E olhando para tudo que nós construímos nessa jornada juntos, o que você acha que fortaleceu, né, em nós enquanto casal?
Eu acho que fortaleceu tudo, né? Como eu já partilhei aqui. Tudo. Porque eu falo que é uma prova de fogo. Empreender em casal, se eu posso resumir, chama prova de fogo. Porque vai ter que ter o diálogo, você vai trabalhar até mais tarde, vai ter que falar com a esposa, olha, hoje eu vou ficar até mais tarde. No primeiro momento vai ter o entendimento, no segundo momento vai ter o entendimento, de repente não vai ter o entendimento, e aí vai ter que ter um diálogo mais aberto e específico, explicando por que aquilo que está acontecendo. Eu acredito que também no que diz respeito ao crescimento, né? Toda vez que tem um upgrade empresarial, vai ter esse diálogo de novo. Então, eu acho que empreender em casal, eu acredito que antes de mais nada é uma construção da melhor versão do casal. Faz sentido, Vanessa? Sim. É a melhor versão do casal, porque, cara, quem tá assistindo Empreende Casal tá entendendo perfeitamente o que eu estou dizendo. Não tenho dúvida disso. E você que não tá empreendendo, vai empreender, é sobre isso. É uma prova de fogo e a elaboração da melhor versão de vocês, né? Não mais individualmente, e em dupla, né? E pensando nisso, queria agradecer também a Vanessa, a presença dela aqui, e nesse Dia dos Namorados, que é essa semana, né? Queria trazer essa surpresa para ela, né? Para quem não sabe, ela é minha eterna namorada para sempre, tá bom? E que tudo que a gente construiu, como a gente está partilhando aqui, foi graças à vontade de Deus e também o sim dela, eterno, na saúde, na doença, na tristeza, e empreender sobre isso. Vai ter um momento muito feliz, vai ter um momento muito triste, vai ter um momento de muita angústia, de muito medo. Desafiadores, grandes desafios, pequenos desafios, mas que a gente vai, depois que a gente vai ver, nossa, aquilo lá a gente ficar preocupado, e é sobre isso. Então, queria agradecer, Vanessa, e publicamente aqui, louvar e bendizer Deus pela sua vida, pelo seu sim, no nosso amor, e também poder ter sempre acreditado, né, de que o que nós vivenciamos hoje é fruto dessa motivação, desse acreditar há mais de 10 anos atrás. Te amo. Te amo. E finalizando, né, esse podcast, agradecer a você, Leandra, por todos os insights, né, todas as orientações de como conduzir o empreendedorismo em casal, e agradecer por todas as partilhas, todas as dicas. Eu que agradeço, Vanessa, em especial pela sua presença aqui conosco. Para quem não sabe, pelo menos uma vez por mês teremos um podcast interno do IAC com perguntas e respostas inerentes ao empreendedorismo. Hoje foi especial, né, que falando de nós, do IAC como empresa, mas haveremos outras perguntas e insights uma vez por mês de todos os podcasts. Nós teremos esse podcast especial junto com a Vanessa. Eu que agradeço, Vanessa, pela sua presença e por compartilhar conosco aí toda essa realidade do empreendedorismo casal. E finalizando o nosso podcast, temos o nosso grito de pode contabilização, porque se você pode sonhar, você pode realizar. Pode contabilização!